Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à aula de hoje, que é como elaborar um plano de ação ESG com uma inteligência estratégica. Esse é o SEG ESG, é o nosso encontro semanal, toda segunda-feira, às 19 horas, trazendo conteúdo estratégico sobre ESG. Só... Então, bora lá. Pessoal, vou compartilhar a minha tela. Dentro do nosso escopo, desse nosso projeto que é o SEG SG, eu sempre tento trazer um pouco de teoria, um pouco de prática, sempre pensando em você, consultor que está ali, mão na massa, dia a dia, implantando o SG. Seja o implantar por meio de um diagnóstico que você fez e agora precisa implementar, ou de repente você já foi contratado para fazer a implementação e ali você precisa desenvolver ou um comitê de ESG, desenvolver indicadores, metas, enfim. O propósito do SEG SG é exatamente esse, é dar esse suporte, dar essa ajuda para você, consultor. E hoje a gente vai falar de algo bem prático, que é construir o plano de ação SG com uma inteligência estratégica. Então a gente vai estar passando aqui primeiro. Por que construir um plano de ação? Simples. Ele evita que o SG seja apenas uma vitrine e gere resultados reais. Sabe aquele ditado? Pôr a mão na massa, ir para o campo de batalha, o plano de ação é exatamente isso. Do contrário, vira tudo teoria. Do contrário, você fica só na falácia. E não é isso que a gente quer com o SG. Já que a gente está trabalhando com gerenciar riscos e identificar oportunidades, a partir daí eu preciso fazer acontecer. Isso também mostra o quê? O comprometimento da empresa. Lembra quando a gente fala do greenwash, dizer que é e não é, dizer que faz e não faz? O que adianta você fazer um diagnóstico, identificar a maturidade do empreendimento e não ir além, não dar o próximo passo? Então, quando você desenvolve o plano de ação, você mostra realmente o comprometimento. E plano de ação, gente, tem uma característica, ele tem time, ou seja, existem ações que são de curto prazo, ações de médio e longo prazo. E facilita o acompanhamento e a correção, além da evolução das metas. Pode ser que no planejamento, no momento que vocês identificaram ali as ações prioritárias, talvez vocês tenham que rever o percurso. Mude de repente algo que possa influenciar aquela meta. Por exemplo, uma mudança na legislação, uma mudança em tarifas. Pode ser que, de repente, aquilo que era prioritário deixe de ser. E tudo bem. Como eu costumo dizer, se o Waze recalcula a rota, por que que eu e você não vamos recalcular a rota, certo? E serve como um documento estratégico para atrair parceiros, financiamentos e até mesmo clientes. Por quê? Porque você tem um documento para apresentar, para mostrar, para dizer que realmente a empresa está fazendo e, principalmente, ela está acompanhando. Então, isso aqui é super importante. Sempre trabalhar com evidências objetivas, ok? E quais são, então, as etapas essenciais para um bom plano estratégico? Primeiro, fazer o diagnóstico inicial. Nossa, Pri, mas isso é meio óbvio. Sabe aquele óbvio que é sempre importante a gente bater no martelo e falar? Por quê? Gente, muitas vezes as pessoas agem por impulso. E na empresa não é diferente. Ela olha, vê uma reportagem e fala, não, eu vou sair fazendo. Mas vai sair fazendo por quê? Qual o motivo? Qual o real motivo? Então, se a gente está falando de ESG, significa que houve um diagnóstico. Aquilo que vai ser trabalhado no plano não é aleatório, ele é material. Lembra o que é material? Aquilo que é mais importante para quem? Para o negócio do seu empreendimento. Então, como eu falei, a gente prioriza o quê? Os temas materiais. Temas materiais que vão estar circulando os três eixos: governança, social e ambiental. E o mais importante, né? E aqui, gente, aqui é um calcanhar de Aquiles. Eu percebo que as pessoas têm dificuldades em desenvolver principalmente o quê? Indicadores. Ela sabe o que ela não, o que ela quer. Olha, eu tô aqui e quero chegar naquele ponto. Tá, mas qual é o indicador que vai mostrar que eu atingi? Alguns indicadores são óbvios, são clássicos. Redução do consumo de água, quanto? Metro cúbico utilizado. Outros são mais
complexos que não são tão no dia a dia. E eu percebo que isso é, de fato, uma dificuldade. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, vou, por exemplo, falar aqui do pilar ambiental, reduzir o consumo de energia elétrica em 20% nos próximos meses. Essa é a meta do empreendimento. Ótimo. O que ela vai monitorar? Qual é o indicador para ela realmente identificar se ela atingiu essa meta? Então, por exemplo, qual foi o quilowatt-hora consumido? Ah, metro quadrado aqui eu fiquei louca, hein? Me empolguei aqui. É que eu estava pensando em água e ia colocar metro cúbico. Então, qual é o quilowatt-hora consumido no mês? Qual o valor da conta de energia? Qual a quantidade de lâmpadas LED instaladas, por exemplo? Percebam que aqui a gente está trabalhando três importantes informações, mas eu coloquei valor da conta de energia porque eu vejo muita gente utilizar, mas tem ali um porém. Por quê? No decorrer do ano, a gente sabe que o nosso país ele tem mudanças tarifárias em função de épocas de chuva e épocas de seca. Então, apesar de eu ver o uso da conta, né, do valor da conta de energia, fica aqui uma ressalva, cuidado, porque às vezes você reduziu o consumo, mas a gente está num período do ano que não é interessante. Eu estou numa tarifa vermelha, então você reduziu o consumo de energia, mas mesmo assim o valor da conta não baixou muito, ok? Então, muito cuidado. Por isso, até que eu quis trazer esse exemplo. Outro aqui, aumentar em 30% o índice de satisfação dos colaboradores até o final do ano. Então, que indicadores que a gente pode estar utilizando? Resultado de pesquisa de clima, com uma escala que vai ali de 0 a 10, tentando entender qual é o clima organizacional. Veja, muitas vezes o meu perceber vai ser diferente do seu. Por isso que é importante fazer a pesquisa de clima, para ver o todo. De repente você vai perceber que a área administrativa tem uma pontuação e a área operacional tem outra. Ou até mesmo na matriz você tem uma pontuação e nas filiais outras completamente diferentes, que vai mudar em função do quê? Muitas vezes do gestor que está naquele local. Taxa de turnover, né? Turnover hoje eu falo que é o calcanhar de Aquiles do empreendedor. Não é nem mais, eu acho, que taxas, tarifas que a gente tem, é a retenção, principalmente daquele capital intelectual que é difícil de você conseguir. Então, a retenção do capital intelectual hoje é complicada e principalmente na área operacional. Como você manter o comprometimento? Como você manter aquele famoso funcionário que veste a camisa da empresa? Como trabalhar isso, né? E número de ações implementadas do plano de ação de bem-estar. Que bem-estar? Será que a gente pode trabalhar com ginástica laboral? A gente está fazendo ginástica laboral? Será que a gente está incentivando esse pessoal a uma alimentação mais adequada? Será que dentro da empresa, lá na Copa, a gente oferece a refeição? Como que é essa refeição? Ela está equilibrada, mas eu incentivo o meu colaborador a se alimentar de forma equilibrada? Né? Fica aí algumas dicas. E por último, aqui o exemplo, agora no eixo de governança, implementar e treinar 100% dos colaboradores no código de conduta até o próximo trimestre. Esse aqui é um exemplo, né? Poderia ser outro tipo de documento. Então, quais indicadores que nós podemos ter? Percentual de colaboradores treinados, o número de não conformidades internas registradas, a data de aprovação do código pela diretoria. Então, esses são alguns exemplos. Eu acho isso daqui super importante de estar trazendo para vocês. Aliás, isso que eu estou fazendo, de pegar na mão, tá dando exemplos, é um pedacinho do que na mentoria eu faço com os alunos. Se você quer conhecer um pouco mais da mentoria, do que é a mentoria, do que é esse estar próximo, ter alguém próximo com você, quero te fazer um convite. Participar do raio-x de carreira ESG que eu faço de forma gratuita, individual, online, rapidinho, onde eu vou identificar ali quais são as grandes possibilidades que você tem. E, com certeza, melhorar as suas oportunidades, ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, eu já sei o porquê que é importante de eu fazer um plano de ação, já entendi aqui a relevância das metas e indicadores bem definidos. Quais ferramentas que a gente pode trabalhar para pôr em prática? Existem
diversas ferramentas. Então, é importante vocês verificarem as ferramentas que são mais pertinentes para aquele tipo de empreendimento, para aquele tipo de atividade. Porque às vezes você está falando com uma pequena empresa ou com uma grande empresa. Vocês percebem que são realidades diferentes e muitas vezes a mesma ferramenta ela pode ser mais eficiente para uma grande empresa e não tão eficiente para uma pequena empresa. Eu falo que a clássica, que cabe em qualquer lugar, como a gente brinca, cabe em qualquer bolso, é o famoso 5W2H. E a gente vai estar vendo um pouquinho mais detalhado um pouco mais à frente. Depois, né? É o quê? O que faz parte aqui das etapas essenciais do nosso plano? A elaboração do plano com ações, prazos, responsáveis e recursos. Gente, isto daqui é extremamente importante. Por quê? Sabe aquele ditado, cão que tem muito dono morre de fome, morre de sede? Plano de ação é a mesma coisa. Você precisa dela definida, você precisa de prazo e você precisa principalmente de um responsável. Pode ser que esse responsável ele tenha uma equipe junto com ele, mas é ele quem vai estar ali cobrando a equipe, responsável por estar preenchendo o formulário, preenchendo uma planilha de acompanhamento, preenchendo ali, por exemplo, um aplicativo, tá? E isso também é importante, que são o quê? Os recursos. Às vezes uma grande empresa, ela já tem ferramentas ali dentro dos seus aplicativos, dos seus softwares que vão ajudar a fazer a gestão. De repente, uma empresa menor, ela não tem um aplicativo, mas você pode desenvolver o quê? Uma planilha de Excel, ou seja, algo que ele possa visualizar, o que facilita a manutenção do seu plano e também é fácil dele fazer a gestão dos indicadores, dele fazer depois o acompanhamento desses indicadores. Nada de papelzinho espalhado para tudo quanto é canto, hein, gente? Por favor, organização, hein? E a implementação com o acompanhamento contínuo. É importante que exista esse acompanhamento, que a gente não deixe solto, tá? Vamos lá então, como eu comentei, quais são as ferramentas? Existem diversas ferramentas. Eu trouxe aqui aquelas que eu considero que vão trazer uma inteligência estratégica para vocês no processo do ESG. Então, vamos lá. Como eu falei, 5W2H é a minha queridinha e eu acredito que de muita gente. Por que 5W2H, né? Porque a gente trabalha termos em inglês que começam com W e H. E ele permite uma estrutura básica para a gente organizar essas ações. Vamos então conhecer esses termos? Vamos lá. What, why, where, when, who, how e how much. Então a gente tem 5 Ws e 2 Hs que vão nos orientar. Então quando eu falo em o que, por exemplo, eu vou criar uma política de resíduos sólidos. Ah, legal. Por que eu vou criar? Para reduzir impacto ambiental e custos. Quando eu faço uma melhor gestão do resíduo, além de eu ter o ganho ambiental, normalmente eu vou ter o quê? O ganho financeiro. Nem que seja por conta que eu evitei multas, certo? Além da melhor gestão na disposição, trabalhar essa questão da qualificação desse fornecedor, de qual é a empresa, eu também estou evitando o quê? Multas. Então, redução de custos. Onde que eu vou implantar isso? Em todas as unidades da empresa ou em uma única unidade, certo? E quando? Até dezembro, por exemplo, certo? Legal. E quem que é o responsável? Setor de meio ambiente. Ah, ótimo. Quem que é lá do setor do meio ambiente? O Zé. Zezinho, Guinho, Luizinho? Não sei, mas eu preciso de um pai para essa criança. Sempre, toda criança tem que ter um pai, ok? E como? Bom, através do quê? Desenvolvendo e treinando uma equipe. Percebem que aqui é uma das muitas ações? Trouxe só um exemplo. Dentro da criação desse plano, diversas pequenas ações vão ser necessárias. Uma, treinar a equipe. Quanto que isso aqui vai custar? R$ 2.500. Alguma coisa sempre vai custar, nem que for o tempo de um determinado profissional. A gente precisa calcular isso, certo? Outra ferramenta bastante interessante é a matriz Gucci, tá? Ela é interessante porque ela define a prioridade de acordo com o risco real
E ela ajuda a definir urgência versus importância, tá? GUT também, porque eu estou trabalhando aqui um acrônimo. São 3 palavras que a gente vai trabalhar: gravidade, urgência e tendência, ok? Então, gravidade. Por exemplo, aqui. Qual o impacto se nada for feito? É isso que eu tenho que ter em mente, tá? Então, para aquela determinada ação, eu vou pensar, tá? Se eu não fizer agora, qual vai ser o impacto? Qual é a urgência? Qual é o prazo limite para agir? Será que é algo que eu tenho um prazo maior, mais extenso de colocar em ação? Sim ou não, né? Lembra quando a gente fala, plano de ação eu tenho de curto, médio e longo prazo. E tendência, né? A situação tende a piorar. Qual é a importância? Qual é isso? Esse risco, ele é muito importante ou não? Porque eu já tenho uma urgência, mas o quanto ele é importante? Vamos trazer um exemplo aqui. Falta de licença ambiental e, por exemplo, falta de um código de conduta. Vamos fazer um comparativo entre eles. Qual é a gravidade de eu não ter uma licença ambiental, né? Qual é esse impacto? É alto? Sim, vou dar uma nota 5, variando de 1 a 5, tá? Qual é a urgência? Para ontem, né? Eu estou completamente vulnerável. 5. A tendência é piorar se eu continuar sem a licença? Pode desencadear diversos outros problemas? Óbvio que sim. Então, 5. Multipliquei tudo, deu um número de 125. E o código de conduta? Não dizendo que ele não seja importante, mas fazendo aqui um comparativo para nós. Qual é a gravidade? 3. De 1 a 5, 3. Está ali no meio do caminho. Legal. Qual é a urgência? 2. A empresa roda sem o código de conduta? Roda. É importante ter? Sim. Mas isso impacta diretamente na atividade? Não. E qual é a tendência? De piorar. Não, a gente vai manter do jeito que está. A gente quer o quê agora? A gente quer melhorar. Então, eu vou dar o número 2, 2 ou 3. Então, na hora que a gente faz a multiplicação, teve um total de 12. Qual é o mais urgente aqui? Ó, né? Claro que vai ser o quê? A licença ambiental. Então, isso vocês vão trabalhando para diversos itens que vocês vão identificar, ok? E aí, vocês vão perceber que as coisas se complementam. Ótimo. Então eu tenho a questão da falta da licença, o que que eu faço no próximo momento? Trabalho 5W2H, certo? E trazendo aqui um último exemplo, eu peguei apenas 3 aqui para nossa aula, a matriz de Eisenhower, tá? Ela classifica as ações em quatro quadrantes. Então imagina ali o gráfico, a gente vai dividir em 4, lembrando um pouquinho a carinha da matriz SWOT. Então, vamos lá. Quais são esses quadrantes? Importante e urgente, importante e não urgente, urgente e não importante, nem urgente e nem importante. Vamos lá, vamos pegar os exemplos. Corrigir a falha em licenciamento ambiental. É importante e urgente. Pode gerar multa ou embargo imediato, certo? O que poderia ser importante e não urgente? Desenvolver uma política de ESG corporativa. Ela é fundamental o quê? Para a cultura e reputação. ESG, a gente trabalha muito sempre o quê? Com risco financeiro e reputacional, certo? E o que poderia ser urgente e não importante? Responder e-mails administrativos de rotina. Gente, não estou dizendo que responder e-mail não é urgente. A questão aqui é avaliar a situação. Então, responder às solicitações urgentes de clientes que não são estratégicos. Então, o que eu vou priorizar? Eu tenho que olhar os e-mails? Óbvio que eu tenho. É um meio de comunicação. Mas eu tenho que priorizar qual resposta? A do cliente não estratégico ou daquele que é estratégico? Eu vou responder a todos, mas eu vou dar o quê? Prioridade, certo? E nem urgente e nem importante, né? Então, revisar, por exemplo, a estética do site institucional, sem urgência ou um impacto maior, um impacto direto. A não ser, é claro, que a sua atividade seja uma atividade online e o site faz parte essencial do seu negócio. Então, com certeza, ele passa a ser importante e urgente. Uma loja de venda de produtos online, o site com certeza é importante e urgente. Mas se é uma empresa que não tem venda online, né? Vamos pegar aí um exemplo, o Mercado Livre, né? Um iFood que precisa estar com tudo em ordem. Então, isso daqui a gente precisa sempre ter bom senso na hora de fazer. Mas é uma análise super interessante e vale aí montar um grupo focal,
um grupo, um grupo muitas vezes composto de várias pessoas de vários setores. Vocês vão perceber como vai variar essas análises, tá? E para finalizar, trazer aqui uns exemplos da carinha disso tudo. Então vamos lá. Então, quando eu falo aqui na matriz Gucci, por exemplo, ela tem essa carinha aqui. Então, eu tenho um problema, ausência do código de conduta. Então, eu vou lá colocar gravidade, urgência, tendência e prioridade. Então, vocês percebam que no final a gente vai ter como se fosse uma grande tabela, onde vão ter vários problemas, vários temas que foram levantados dentro da nossa análise do ESG, e aí a gente vai fazendo as pontuações. Na coluna final, a gente vai ter o valor total dessa multiplicação, e aí é claro que vocês vão definir quais são as linhas de corte. Quando eu falo aqui da matriz de Eisenhower, então eu tenho, lembra que eu falei, é um quadrante, é como se fosse ali o gráfico, eixo Y, eixo X, e aí você vai ter urgente e não urgente, importante e não importante. Então, por exemplo, aqui, responder notificação de compliance é algo urgente e importante. Atualizar a assinatura de e-mail é urgente, mas não é importante. Criar um código de conduta e ética, não urgente, porém importante. Revisar o layout do organograma, não urgente e não importante. Esse daqui ele é mais cabeça, certo? E, para finalizar, como eu falei, eu acho que é o queridinho de todo mundo, é o famoso café com leite ou arroz com feijão, e que funciona muito bem, independente do porte, independente do setor de atuação do empreendimento, que é o famoso 5W2H. Então, por exemplo, criar e implementar um código de conduta. Por quê? Para evitar riscos reputacionais e legais. Onde? Sede e filiais. Quando? Até o fim do próximo semestre. Quem que é responsável? Jurídico, mais diretoria e comunicação. E deem nome aos bois. Não se esqueçam disso. Tem que ter alguém que seja o pai dessa criança, né? Como? Através de uma redação, que é desenvolver o código de conduta, validar. Então, olha aqui, o jurídico desenvolve a redação, o conteúdo, né, o texto, diretoria valida e depois comunicação eu faço treinamento com a equipe. Percebam? Tem uma coerência, uma lógica para ser realizado e implementado. Quanto vai custar isso aqui? R$ 8.000. Pode ser que eu tenha que terceirizar o departamento jurídico. Às vezes não tem um departamento jurídico. E, fora isso, eu tenho que pensar na hora homem também. Então, desta forma aqui, pessoal, vocês com certeza vão conseguir elaborar um plano de ação ESG com uma inteligência estratégica, ok? E é isso que eu queria trazer para vocês no nosso encontro de hoje, no nosso SEG 09. E para todos vocês que estão aqui presentes e que queiram receber o mapa mental dessa aula, vou pedir que vocês preencham um NPS. E aí, assim que vocês preencherem, eu vou estar enviando para vocês o nosso mapa mental, ok? E queria saber se ficou aqui alguma dúvida, se vocês têm também mais alguma curiosidade ou até mesmo sugestão de tema para os nossos próximos encontros do SEG SG. Pode colocar aqui na descrição do vídeo, que eu vou ler com muito prazer e desenvolver uma aula específica para cada um de você que pretende trabalhar com o SG. E te espero na próxima aula, segunda-feira, no nosso SEG SG, às 19 horas. Até lá!